E aí, bora falar da nossa Constituição de 1988? A famosa Constituição Cidadã. Ela foi, assim, uma virada de chave total para os direitos humanos no Brasil. A gente vai ver como os artigos dela não só protegem, mas colocam esses direitos num patamar completamente novo. Para começar, já vou jogar uma pergunta no ar. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. Em certas condições, um acordo internacional pode ter o mesmo peso de uma emenda à nossa Constituição. Vem comigo que a gente vai entender direitinho como isso funciona. Olha, para a gente entender o peso que a Constituição de 88 tem, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a nossa história. Ela não surgiu do nada. Ela foi uma resposta direta e forte a anos de um regime autoritário. E ela nasceu com uma missão muito clara: colocar a dignidade da pessoa humana no centro de tudo. E bem no centro de tudo isso, no coração mesmo dessa missão, está o princípio mais importante de todos. É tipo a viga mestra, a base de toda a nossa estrutura como país, a dignidade da pessoa humana. E é importante sacar uma coisa, a dignidade humana que não é tratada como um sonho, sabe? Um objetivo lá longe que um dia a gente vai alcançar. Não, é o chão, é o alicerce onde toda a república foi construída. E o texto da Constituição não deixa nenhuma dúvida. Logo no artigo 1º, inciso 3º, está lá cravado: a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado. E olha, essa palavrinha, fundamentos, não está aí à toa não. É aqui que está o pulo do gato. Fundamento é diferente de objetivo. Um objetivo é algo que a gente persegue, que a gente tenta alcançar. Um fundamento é de onde a gente parte. O Estado brasileiro não está só buscando a dignidade, ele nasce dela. Essa diferença pode parecer sutil, mas, do ponto de vista do direito, ela muda tudo. Ok, então a gente já firmou a base aqui dentro de casa. Agora bora ver como esse pilar se projeta para o mundo afora, como ele vai moldar a política externa do Brasil. Essa ideia de que os direitos humanos têm que vir em primeiro lugar não fica só aqui dentro, não. Ela vira tipo uma bússola, um guia para o Brasil na hora de conversar e se relacionar com as outras nações. E a prova está escrita, preto no branco, lá no artigo 4º, inciso 2º. Foi a primeira vez na nossa história constitucional que os direitos humanos foram colocados de forma tão clara como um princípio que deve guiar as relações internacionais. Isso foi uma mudança gigantesca, de verdade. Então, saca só qual é o ponto central aqui. Ao adotar esse princípio, o Brasil manda um recado para o mundo de que a violação de direitos humanos, em qualquer lugar, é uma preocupação de todo mundo. Na prática, isso desarma aquele argumento de que, isso é um assunto interno meu. Impede que um governo se esconda atrás da soberania nacional para ignorar abusos. Beleza, já entendemos a importância gigante dos direitos humanos na nossa Constituição. Agora vamos para uma parte que parece mais técnica, mas, confia em mim, é fundamental. A tal da Emenda Constitucional 45. Ela criou um jeito super inovador de trazer os tratados internacionais para dentro do nosso direito. Olha só como era antes. Até 2004, quando o Brasil assinava um tratado de direitos humanos, ele entrava aqui no nosso sistema com força de uma lei normal, uma lei comum. Mas aí veio a EC 45 e pá! Virou o jogo completamente, criando uma categoria nova e muito mais poderosa. E o segredo para essa virada de jogo tá nesse número aqui, 3/5. Guarda bem ele. É essa supermaioria que o Congresso precisa alcançar para dar a um tratado de direitos humanos o poder máximo dentro do nosso país. O caminho é super rigoroso. É exatamente o mesmo processo para aprovar uma mudança na própria Constituição. Precisa passar por 2 votações na Câmara, 2 no Senado, e em todas elas tem que bater a meta de 3/5 dos votos. Essa exigência toda garante que só os tratados com um apoio muito, mas muito grande mesmo, cheguem nesse nível. E aí, qual a consequência disso tudo? Uma coisa bem interessante. O Brasil passou a ter, basicamente, 2 tipos de tratados de direitos humanos valendo ao mesmo tempo, cada um com uma força diferente. Então, o cenário ficou assim. De um lado, a gente tem os tratados com o status de Constituição. São aqueles que passaram por todo aquele processo especial, super rigoroso. Eles são literalmente parte da nossa Constituição. E do outro lado, a gente tem os tratados com o status supralegal. Quem são eles? São todos os outros, os que não passaram por esse rito, incluindo todos que o Brasil já tinha assinado antes de 2004. Tá, mas supralegal? Que palavra é essa? Pensa numa escadinha. No topo tá a Constituição.
Um degrau abaixo vêm esses tratados supralegais, e só depois, mais abaixo, vêm todas as outras leis comuns. Ou seja, uma norma supralegal é mais forte que qualquer lei comum, mas ela não pode ir contra a Constituição. É um lugarzinho especial, um degrau intermediário ali no pódio, e muito poderoso. Então, vamos amarrar tudo isso. Pontos principais para não esquecer. Primeiro, a dignidade humana não é um enfeite, é o fundamento do Brasil. Segundo, a defesa desses direitos é um princípio que guia o país lá fora. Terceiro, a Emenda 45 de 2004 foi um divisor de águas, criando um rito especial. E por último, esse rito dá aos tratados a força da própria Constituição, enquanto os outros tratados de direitos humanos ficam com esse status supralegal, mais forte que as leis comuns. E para a gente fechar, fica uma provocação para pensar. Quando um país decide que uma norma internacional pode ter o mesmo poder da sua lei máxima, a Constituição, ele está, na verdade, fortalecendo a proteção da sua própria gente ou está abrindo mão de um pedaço da sua soberania? É uma questão bem complexa, né? E mostra como esse debate sobre direitos humanos é profundo e super atual.